Então a gente tem umas substâncias que usa para estacionar a célula aqui na metáfase. Dei 2 exemplos ali. Isso é feito lá no exame do cariograma, né? E também os quimioterápicos agem assim. Como? Impedindo a formação do fuso. Impedindo a formação do fuso. Então cuidem assim, ó. Os quimioterápicos agem sobre as mitocôndrias, impedindo que a célula produza energia. Sim, né? Os quimioterápicos agem sobre os ribossomos, impedindo que as células produzam proteína. Não. Os quimioterápicos impedem a formação do fuso. Os quimioterápicos agem sobre os microtúbulos, né? Que são o citoesqueleto que formam o fuso a partir dos centríolos. Né? Isso aqui é 9 trinca de microtúbulos, isso aqui é 9 trinca de microtúbulos. Os microtúbulos no fuso não se formam. Logo, não tem fuso, não tem como a célula avançar para a anáfase. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, ó, onde é que estão os cromossomos? A gente escreveu aquele dia na placa equatorial. Cromossomos no meio. Só para escrever isso, aquele dia tu já copiou. O que está escrito no quadro, aquele dia que está mais bonitinho, né? Cromossomos na placa equatorial. Né? Eles estão localizados aqui no meio da célula. Tá? Dá uma olhadinha agora, só vamos dar uma... Dá uma olhadinha na imagem que tem aí no livro, viu? Tá? Eu já vou falar contigo. Tá? Ó, dá uma olhadinha na imagem que tem aí no livro, na página 55, na metáfase. Tu tá vendo que tem vermelhinho, vermelhinho, azulzinho, azulzinho, um em cima do outro? Ó. Também vai estar assim na metáfase da meiose 1? Não, porque tu vai ver que na metáfase da meiose 1, os cromossomos eles vão estar o quê? Um do lado do outro, por causa do crossing over que ocorreu na prófase 1. Então, vira a página agora, ó. Olha lá a metáfase. Olha lá, ó, a metáfase da meiose 1. Ó, metáfase da mitose, um cromossominho em cima do outro. Metáfase da meiose 1, um cromossominho do lado do outro. Tá? Cara, tu ter a capacidade de diferenciar uma imagem da outra, tu vai ver que vai ser fundamental para que tu consiga resolver as questões depois dos vestibulares aí. Tá? Então, a gente já vai desenhar isso aí no quadro. Tá bom? Beleza? O que tu quer perguntar direitinho, cara? Desculpa ter... Só para não dar a sequência ali naquela questão ali. Pode falar, por favor. Tu fala da mitose dos procariontes. No caso, na parte dos procariontes não tem, não. Não tem centríolo, não vai formar fuso. Então, no caso, essas medicações não... Não agem, não agem. Tanto que tem uma questão aí no livro de vocês que é bem difícil. Lá na unidade 2. A maioria aí da galera que vai no atendimento. Né? E aí, pode olhar lá, meu. A maioria de vocês foram tirar dúvida. A maioria de vocês, né? Eu chego a xingar a galera. Olha que merda, tem que resolver essa questão de novo. Lá ó, peraí, já pedi. Lá na página 90 Não. Ó, lá na página 91, a questão 5. Foi ou não foi tirar dúvida? Foi tirar dúvida, já vai tirar dúvida. Né? Galera, olha ali, ó. Olha ali, ó. Unem-se aos microtúbulos, ó, Clara. Se esse medicamento age sobre os microtúbulos, ele age sobre a célula eucarionte? Sim. E sobre a procarionte? Não. É exatamente o que a prova queria. Um medicamento que agisse sobre o fungo sem matar a bactéria. Viu que a tua pergunta era essa agora? Ah, então esses quimioterápicos não agem sobre os procariontes? Não agem. Tanto que não é assim que os antibióticos funcionam. Olha que boa, agora quando ter perguntado isso, os antibióticos agem sobre os microtúbulos da célula procariótica. O que tu vai fazer? Tu vai chamar o fiscal. Boa, Deus. Boa. Ele foi bem? Né? Mas não tem microtúbulo. Como é que os antibióticos agem sobre a parede celular da célula bacteriana? Nos ribossomos da célula bacteriana? Impedindo a duplicação do DNA da célula bacteriana. Pode ser. Tem DNA, tem que duplicar. Né? Mas não tem microtúbulo, não tem centril. Beleza? Viu que é bem isso que a questão quer, hein? Mais ou menos isso mesmo, a tua pergunta. Tá bom? Belezura? Tá? E agora? Vamos lá. O que vai acontecer agora na anáfase? Ana
né, sempre lembra separação. Não tem graça, não tem nenhuma Ana. Anne não vale, Anne não quer dizer separação. Anne não, tá? Então, ó, o que é a separação aqui? Ó, agora aqui vai ter a separação de quem? Vai ter a separação das cromátides irmãs. Né? Então, ó, uma cromátide vai ser puxada para um lado, a outra cromátide vai ser puxada para o outro lado. Uma cromátide vai ser puxada para um lado, uma cromátide vai ser puxada para o outro lado. Essa é a imagem que tem que ter da anáfase. Ó. As cromátides estão sendo puxadas para lá, para os lados opostos. Tá? Então, ó, separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. Tá legal? Galera, e agora, ó, agora vai ter lá, né, a citocinese. A citocinese, que é a divisão celular propriamente dita. O DNA vai descondensar, nós estamos quase voltando para a intérfase, né? Essas duas células, ó, essas duas células que vão se formar aqui, elas não vão agora começar a intérfase delas? Sim ou não? Está entendendo, mano? Que é um ciclo celular. Agora que terminou a divisão, essas células vão fazer o quê? Intérfase e se preparar para depois também poder se dividir. Um outro processo, uma outra mitose. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? Vai descondensar o DNA, vai desaparecer a carioteca, vai desaparecer o núcleo e os centríolos, né, vão começar aqui a retornar para o centro celular. Então a carioteca está reaparecendo, os centríolos retornando para o centro celular, o núcleo reaparecendo, né, e os cromossomos começam, né, a descondensar, né? Ó, agora eu te pergunto, no final da mitose, lá na telófase, os cromossomos apresentam duas cromátides ou uma cromátide só cada um? Duas ou uma? Cara, assim, ó, eu quero que tu saiba, porque eu quero que tu entenda que se aqui as cromátides separaram, agora o cromossomo não é mais duplo, não é mais, né? Mas, cara, é só tu olhar pro desenho também, né? Aqui o cromossomo é formado por duas cromátides? Sim ou não? Sim. Aqui os cromossomos são formados por duas cromátides? Não. Então no início da mitose os cromossomos estão duplicados? Sim. No final da mitose os cromossomos não estão mais duplicados? Porque houve a separação das cromátides na anáfase? Exatamente. Tá bom? Tá? Então, cara, mitose, né? Dei uma passadinha mais rápida, assim. Não quero que vocês fiquem com a impressão de que o Wagner não trabalhou direito a mitose. Cara, eu estou reforçando o que eu falei na aula da semana passada. Tá? Para agora a gente poder olhar para o desenho aqui e comparar, que é isso que a prova vai fazer. A prova quer que tu olhe para o desenho da metáfase da meiose 1 e veja que é diferente da metáfase da mitose. A prova quer que tu olhe para o desenho da anáfase da meiose 1 e veja que é diferente do desenho da anáfase da mitose. Tudo bem? Então agora vamos lá para um outro tipo de divisão celular, né? Outro tipo de divisão celular que é a meiose. Né? A meiose ocorre em duas divisões, né? Ocorre a meiose 1, onde uma célula, né? Vai originar duas novas células, né? E aqui na meiose 2, essas duas novas células vão se dividir, originando lá no final 4 células, né? Então começa com uma aqui e lá no final a gente vai ver que o resultado vão ser 4 células, tá? Galerinha, olha só, o que vai acontecer aqui na prófase 1 da meiose 1? É muito, muito, muito importante. Eu diria que não tem por que a prova de cobrar outra prófase que não seja essa aqui, sabe? Porque, ó, nessa prófase aqui, além de acontecer o que acontece nas outras, né? Além do material genético se condensar, desaparecer a carioteca, desaparecer o núcleo, os centríolos migrando para os polos e formando o fuso acromático,
aqui tu ainda vai ter, né, aquelas 5 subfases, que ocorrem aqui na prófase 1. Essas 5 subfases aqui também ocorreram aqui na prófase da mitose? Digam não. Não. Essas 5 subfases também vão ocorrer aqui na prófase 2 da meiose 2? Digam não, então. Não vão. Só acontece aqui na prófase 1. O lepizipá de dia só acontece aqui na prófase 1 da meiose 1. O que é o lepizipá de dia? Eu não tenho nem ideia. É uma palavra que eu inventei aí para falar do leptóteno, do zigóteno, do paquíteno, do diplóteno, do diacinese. Tá? Uma época quando eu era imaturo, hoje não. Hoje não, Brasil. Uma imaturidade, né? Calvo, cada vez mais. Calvície, cara, é isso, ainda bem que tu entendeu. Né? Então, quando eu era um cara imaturo, hoje eu não sou mais, cara. Não sou mais, hoje eu parei. Acho que a câmera tirou um pouco da minha imaturidade. Né? Mas agora, foda-se. Não, mentira, eu não vou falar isso pra vocês. Não vou falar. Tá, não, acho que não. Não, perigoso. Não, além de perigoso, é horrível. Tem que nada a ver, é bosta, sabe? Tá, olha só. Ah, é horrível, cara. Como é que um dia eu dava aula assim, cara? Puta merda. Será que eu vou fazer isso logo? Cara, nada, velho, eu tenho vergonha. Meu Deus, cara, quanta maturidade. Cara, uma época eu brincava com a galera que lepizipá de dia, não vai acreditar. Era diferente de lepizipá de noite, cara. Era isso. Você quer lepizipar comigo, José? Tá? Não, galera, assim, ó, aí eu brincava com a galera, assim, bem bobo, eu cheguei a ficar com vermelho, eu tô vermelho. Eu não tô vermelho. Putz, cara. Cara, assim, ó, jogar lepizipar de dia, entendeu? Lepizipar, vamos lepizipar. Sabe o que era mais legal do vamos lepizipar de dia, que é diferente do lepizipar de noite? É que a parte mais legal do lepizipar de dia é o quê? Puta merda, mas só piora. Mas, cara, e por que eu tô brincando que é o pá? Por que o pá é o mais importante? Porque é o paquíteno. E o que acontece no paquíteno? É lá no paquíteno que acontece o crossover. Lembra das canetinhas? Né? As canetinhas lá, os cromossominhos homólogos. Leptóteno, se aproximaram. Zigóteno, se enrolaram, variaram. Né? A gente diz que formaram-se os complexos sinaptonêmicos. O que são esses complexos de sinapse? Cara, é as regiões onde o cromossomo está enrolado no outro, e naquelas regiões é mais provável que ocorra o crossover. Quando? No pá, né? No paquíteno. Então, ó, lá no paquíteno vai acontecer o que, ó? A troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Tá? Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui se chama crossing over. Isso aqui se chama permuta. O que é permuta? Troca. Permuta gênica, né? Então, isso aqui é um tipo de recombinação genética que ocorre nos indivíduos de reprodução sexuada. Aqui está a recombinação genética que ocorre na reprodução dos indivíduos, né, sexuados. Né? Esse aqui é um fator gerador de variabilidade. Lembra que o crossing over, ele não cria novas características, ele cria novas combinações de características. Né? Então, cara, o que criam novas características são as mutações. As mutações geram novos alelos que podem originar novas características, boas ou ruins.
Quem que vai determinar se a característica é boa ou ruim? A seleção natural. Aí nós estamos lá no darwinismo da evolução. Né? Então, ó, aqui não, aqui tu tem uma reorganização dos genes. Tu tem uma reorganização das características. Lembra que eu brinco com vocês? Minha mãe, fraca, inteligente, meu pai forte, burro, e eu, né? E eu fraco e burro. Né? Forte dá pra ver que eu não sou, né? Tá? Então essa aí tá, matou já, professor, inteligente também. Pau no cu, tá? Beleza? Então olha aqui, ó. Tudo bem? Então, cara, é muito importante mesmo. O Paquita no crossover é muito, muito importante. Tu vai ver o quanto isso aqui, tipo, é essencial. Caiu na prova da Unijuí um pouquinho tempo atrás aí, né? A prova fala assim, ó. Como é que a prova fala mesmo? Né? A prova fala sobre isso. A prova fala sobre essa capacidade de recombinação dos genes. Né? Esse processo de recombinação dos genes pode ocorrer em qual etapa lá da divisão celular? Aí tem que marcar a frase, o termo crossover. Lá no crossover, é isso, está aí. Né? Está recombinando os genes. Aí o que vai acontecer no dipótano? Agora que lá no Paquita os cromossomos já trocaram pedaços. O que vai acontecer no dipótano agora? Os cromossomos vão começar a se disjuntar, se desunir. Né? E sabe por quê? Sabe por que eu falo desjuntar e não separar? Porque senão vocês vão confundir com a separação que vai acontecer aqui. Cara, aqui eles separam e ir para polos opostos, eles vão para lados opostos. Cara, aqui eles se desuniram. Eles estavam pareados e eles se desparearam. Né? E aí, ó, durante o dipótano, essas regiões do cromossomo que ainda vão permanecendo unidas, né? O cromossomo ele não faz assim, ó, pá, separou. Não, ele vai desseparando. Ele vai desseparando aos poucos. Essas regiões dos cromossomos que permanecem unidas se chamam de quiasmas. Pode ver que aí na página número 56 do teu material está aparecendo ali, ó, o quiasma escrito. Pega uma setinha e aponta o quiasma para aquela região dos cromossomos onde eles ainda estão unidos lá. Isso é o quiasma. Tá? Então a região dos cromossomos onde eles ainda permanecem unidos. E aí lá na diacinese, os homólogos vão terminar de se disjuntar. Eles vão terminar de se disjuntar, de se disparear. Né? Por quê? Porque eu não quero de novo que vocês confundam com a separação dos homólogos que vai acontecer aqui. Tudo bem? Sim? Tá? E agora? Agora, metáfase 1. Né? Metáfase 1 da meiose 1. Metáfase 1 da meiose 1. Cromossomos no meio, sempre na metáfase, os cromossomos estão no meio da célula. Né, ó, agora, cromossomos na placa equatorial, de novo, né, o nome que a gente dá. E o que é importante eu destacar? Cromossomos homólogos. Homólogos aonde? No mesmo fuso. Homólogos no mesmo fuso. Então, ó, vamos fazer o desenho aqui da metáfase da meiose 1. Ó, agora tu vai ver, ó, que o fuso ele não está preso em ambos os lados do centrômero, ó. Aqui o fuso estava preso em ambos os lados do centrômero. Agora não, ó. Tu vai ter um fuso preso num cromossomo de um lado, né? E o outro fuso preso e o outro fuso preso no outro cromossomo do outro lado. Ah, por que o amarelinho tem um pedacinho do rosa e o rosa tem um pedacinho do amarelo? Eu preciso que agora vocês pensem que o amarelo e o rosa são homólogos. Sabe o que são cromossomos homólogos?
Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que formam pares. Eu recebo um do meu pai e um da minha mãe. Né? E o que os cromossomos homólogos têm? Tem uma questão no livro de vocês que diz que cromossomos homólogos têm alelos idênticos. Cara, assim, ó, não necessariamente. Né? O que é um cromossomo homólogo? São cromossomos que possuem os genes para as mesmas características nas mesmas posições. Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem os genes para as mesmas características nas mesmas posições. Todos os nossos cromossomos 1, todos os nossos cromossomos 1 aqui, são homólogos ou não? Cara, nós somos da mesma espécie. Todo mundo aqui, todos os nossos cromossomos 1 têm os mesmos genes para as mesmas características nas mesmas posições. Tá, mas e os alelos que ocupam esses espaços aí, é igual em todo mundo? Não, senão todo mundo aqui ia ser bonito. Que nem eu. O que é isso? Não. Ela quer que eu repita? São cromossomos que possuem os mesmos genes. Não, tá? Os mesmos genes para as mesmas características, né? Os genes para as mesmas características nas mesmas posições. Olha aqui, galera. Imagina que esses dois cromossomos aqui, ó, são homólogos. Então esse aqui é o cromossomo 11, que eu herdei do meu pai, e esse aqui é o cromossomo 11 que eu herdei da minha mãe. Vamos lá? Esse é o cromossomo 11 que eu herdei do meu pai, e esse é o cromossomo 11 que eu herdei da minha mãe. Imaginem que aqui nessa posição aqui, ó, tem um gene para sistema ABO. Conhece o sistema ABO? Tipo sanguíneo, sangue A, B, AB, O. Então imagine que nessa posição aqui tem um gene para sistema ABO. Lá na mesma posição do cromossomo que eu herdei da minha mãe, o que tem? Um gene que determina o sistema ABO. Tá, mas olha aqui, ó. Os alelos são sempre idênticos? Os alelos são sempre idênticos? Cromossomos homólogos têm alelos idênticos? Sim, no indivíduo homozigoto. No homozigoto, os alelos são idênticos. Como é que é o homozigoto? Agora os alelos são idênticos. Agora, cara, eu sou izinhozinho, eu sou sangue O. Mas o José é sangue A. A mãe dele é O, aí eu sei que ele é isão A, izinho. Então, cara, cromossomos homólogos têm os alelos idênticos? Não necessariamente. Os genes localizados nas mesmas posições, sim? Mas não necessariamente são os mesmos alelos que ocupam os mesmos locais. Nós vamos detalhar muito mais isso tudo em genética. O que é cromossomo homólogo? Né? O que é alelo? Por que nem todo mundo é tão bonito que nem o Wagner e tal? Tudo isso. São perguntas que a gente responde lá, não se preocupe. Dá para falar que é o mesmo gene, mas com O gene é o mesmo para a mesma característica. Entendeu? O gene é para a mesma característica, sistema ABO. Se lá na posição tal, do cromossomo tal, tu tem um gene para tal característica, no homólogo, na mesma posição, vai ter um gene para a mesma característica, mas não necessariamente os mesmos alelos. Nós somos genomicamente iguais. Olha essa frase. Nós somos genomicamente iguais. Os nossos genes são os mesmos, estão todos nas mesmas posições. Mas os alelos que ocupam esses lugares, os genes, não são os mesmos. Nós somos genomicamente iguais, mas genotipicamente diferentes. Tá? Mas a gente vai aprofundar mais isso lá em genética. Tá? Hoje a gente só está batendo nessa tecla aqui porque a gente está falando, usando o termo cromossomos homólogos. É por isso que a gente está aqui. Por que o Wagner está explicando tudo isso? Porque vocês estão aprendendo o que são cromossomos homólogos. Está ali eles, ó. Igual o desenho? Igual o desenho? Não é. Tem que saber diferenciar um do outro. Né? Isso aqui é um par de cromossomo. Mas eles não estão no mesmo fuso. Isso aqui é um par de cromossomo homólogo e estão no mesmo fuso.
Ah, esses dois são homólogos, pode ser, mas eles não vão estar no mesmo fuso, porque não teve o crossing over aqui, não teve o pareamento que aconteceu aqui. Né? Aqui não, aqui para ter o crossing over, os cromossomos ficaram pareados. Tá? O que acontece agora? Agora, na anáfase 1, da meiose 1, a gente vai ter a separação. A separação, tá? De quem agora? Agora quem vai separar são os cromossomos homólogos. Né? Então agora vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Bem parecido com antes, só que agora, ó, como no mesmo fuso, tá, os dois homólogos, o que vai acontecer agora então? Ó? O que vai acontecer agora é que um homólogo vai ser levado para um lado, puxado para um lado, né? Um homólogo, e o outro homólogo vai ser levado para o outro lado. Tá? Belezinha? Então, ó, agora vai ter o que? A separação dos homólogos. Cara, o processo é parecido aqui? Separação, mas não pode ver que dá para diferenciar olhando para o desenho um do outro, e a prova quer que tu saiba diferenciar isso aí. Né? Então, ó, separação dos homólogos. É isso que faz a meiose 1? É isso que faz a meiose 1 ser reducional? É a separação dos homólogos que faz a meiose 1 ser reducional? Vamos pensar. Quantos cromossomos tem aqui? 2. Vem cá. Quantos cromossomos tem aqui? 2. O que vai acontecer aqui? Não vai um para cada lado? Então aqui não vai ter um em cada célula? Então só não tem um em cada célula aqui? Não é só porque eles foram um para cada lado aqui? Então, por que a meiose 1 é reducional? Porque separa cromossomo homólogo. Por que a meiose 2 e a mitose? Por que a meiose 2 e a mitose são equacionais? Porque separa a cromátide irmã e não cromossomo homólogo. Ah, então a separação dos cromossomos homólogos da meiose 1 faz com que o processo seja reducional. Exatamente. Exatamente. Né? A separação das cromátides irmãs na mitose e na meiose 2 faz com que os processos sejam equacionais. Exatamente. Tá bom? Então agora, ó, o que vai acontecer? Agora vai acontecer a primeira, né? Primeira citocinese. Eu digo primeira citocinese porque depois vai ter outra citocinese aqui na telófase 2 da meiose 2. Então aqui na telófase 1 da meiose 1, tu vai ter a primeira citocinese e tu vai ter 1 linha, 2 linha, 3 linha e o 4 linha. Né? O DNA vai descondensar, vai voltar a ser cromatina, a carioteca vai reaparecer, o nucleolo vai reaparecer e os centríolos vão retornar para o centro celular. E aqui temos a citocinese, né? A célula se dividindo, a carioteca reaparecendo, o nucleolo reaparecendo, os centríolos voltando para o centrossomo e o DNA descondensando. O cromossominho amarelo carrega um pedacinho do rosa e o cromossominho rosa, que é o homólogo do amarelo, carrega um pedacinho do amarelo. Tudo isso por causa do crossing over. Tudo isso por causa do crossing over. Tá? Aprendeu tudo? Acabou então. Acabou. Já sabe tudo que tem que saber basicamente agora então de divisão solar. Por quê, galera? Porque tu vai ver que aqui
igual. Ó, ambos os processos são equacionais. Então, os homólogos vão estar no mesmo fuso aqui? Não, os homólogos já se separaram até, meu. Eles já estão até em células diferentes agora. Né? Será que aqui o desenho vai ser um homólogo do ladinho do outro? Na mesma célula? Não vai. Será que aqui vai separar o homólogo ou vai separar a cromátide da irmã? Vai separar a cromátide da irmã. Aqui vai ter elipse de dia? Aqui vai ter crossing over? Vai ter crossing over. Igual lá? Também não tinha. Tá? Então olha aqui, ó, a meiose 1, ela é reducional. Célula 2N, se essa célula humana aqui, ó, tinha 46 cromossomos, essas aqui vão ter quantos? 23. Né? E aí agora o que vai acontecer então? Ó, na prófase 2, da meiose 2, na prófase 2 da meiose 2, o que vai acontecer? A gente vai de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Temos linha aqui, ó, não é uma cor. Daí fora, né? Lá até lá. 1, 2, 3, 4. Condensa DNA, desaparece a carioteca, desaparece o nucleol, né? E os centríolos se duplicam agora e vão para os polos. Viu? Só para tu entender, entre a telófase 1 e a prófase 2, existe o que a gente chama de intercinese. Ó, entre a telófase 1 e a prófase 2, existe a intercinese. O que é o nome? O que é intercinese? É um intervalo entre duas divisões. Né? Eu gosto de dizer que é tipo para a célula dar uma descansadinha. Né? Eu sei que é meio bobo falar isso assim, mas cara, o que é mesmo? Mano, ela acabou de se dividir, né? Ela, de certa forma, se reorganizando para poder se dividir de novo. Tá? O nome é intercinese, o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2 se chama intercinese. Tá? Não confunda com interfase. Não acontece uma outra interfase entre meiose 1 e meiose 2. Não viaja, só para tentar te enganar. Entre a meiose 1 e a meiose 2 ocorre uma outra interfase. Não. É interfase, meiose 1 e meiose 2. Interfase, meiose 1, intercinese, meiose 2. Tá bom? Beleza? E agora então, o que eu vou ter que fazer aqui? Puta merda. Quem está copiando agora começa a arrepender já estava arrependido antes, né? Olha aqui. Cor switch. E aí, o que eu vou ter que fazer agora? Duas células. Puta merda. Porque elas estão duplicadas, né? Elas se duplicaram, né? Então, ó, formando o fuso, o centríolo, carioteca desaparecendo, o céu desaparecendo. E aqui está o cromossomo reaparecendo. Cromossomo reaparecendo. Beleza. Mesma coisa aqui. Carioteca desaparecendo, nucleol desaparecendo. E o cromossomo se recondensando. Carregando o rosinho um pedacinho do amarelo e o amarelo um pedacinho do rosinho por causa do crossing over. Isso aqui ainda é reflexo do crossing over que ocorreu lá na prófase 1. Beleza? E agora, na metáfase, onde estão os cromossomos? Sempre aonde? No meio da célula. Cromossomos na placa equatorial. Né? Sendo que agora está tudo acontecendo simultaneamente em duas células. Então agora, ó, tu já tem os centríolos nos polos, tu já tem o fuso, tu já tem os centríolos nos polos, tu já tem o fuso, e aí, né, tu vai ter um homólogo aqui, mano, e o outro homólogo lá na outra célula. Né? Então tá aí, ó. Tá bom? E agora,
anáfase 2. Passou a metáfase 2, agora vem a anáfase 2. O que é a anáfase 2? O que vai acontecer aqui? Não vai acreditar. Separação. Sempre na anáfase, separação. Separação novamente de quem? Das cromátides irmãs. Então, ó, vai acontecer nas duas células simultaneamente. Uma cromátide puxada para um lado, a outra cromátide vai ser puxada para o outro lado. Na outra célula acontece a mesma coisa, uma cromátide é puxada para um lado e a outra cromátide é puxada para o outro lado. Pode ver, por que essa cromátidezinha aqui é rosa e amarela? Ainda é por causa do crossing over lá. Por que essa aqui é amarela e rosa? Ainda é por causa do crossing over lá. Né? E aí o que vai acontecer agora? Ó, vai terminar. Vem a segunda citocinese. Mais uma vez, né, aqui na telófase 2, de novo. Mais uma vez na telófase, igual aconteceu aqui e aqui. O DNA vai descondensar, vai voltar a ser cromatina. A carioteca vai reaparecer, o nucleolo vai reaparecer e os centríolos vão retornar para o centro celular. E agora, mano, o que vai acontecer aqui? Ó? Duas citocineses. Então vai reaparecer a carioteca. Reapareceu o nucleolo. Os centríolos vão retornar o centrossomo. E o material genético vai começar a descondensar. Tá bom? Então, galera, ó. Quantos cromossomos tu tinha aqui? 2. Vamos brincar que 2. Lembra que lá são 46, mas para nós ficar mais fácil 2. Um par. Quantos cromossomos tem agora aqui? 1 em cada célula. 1 em cada célula. 1 em cada célula. Mas são cromossomos duplicados. Posso dizer que no início da meiose 2 os cromossomos estão duplicados? Sim, porque as cromátides só vão se separar quando? Na anáfase da meiose 2. Então no final aqui eu tenho o quê? Um cromossomo em cada célula? Daí como é que eu consegui manter um cromossomo em cada célula? Só que agora ele não é mais um cromossomo duplicado. Como é que eu consegui manter um cromossomo em cada célula? Graças à separação das cromátides irmãs. Então perceba que quando as cromátides irmãs se separam, o processo mantém o número de cromossomos, ele é equacional. Quando os cromossomos homólogos se separam, reduz o número de cromossomos. O processo é reducional. Então, o que faz o processo equacional é a separação das cromátides. O que faz o processo reducional é a segregação, a separação dos homólogos aqui na anáfase. Tá bom? Beleza? Tá? Que legal. Que legal. Que horas que são? Tá. Deixa eu mostrar uma questão para vocês aí. Vamos pegar uma ali só para nós dar uma olhadinha lá. Eu quero mostrar uma que eu acho mais fácil, tá? Eu acho mais fácil. Vê o que tu acha. Ali na página 123. Não, 132. Página 132 é questão 12.
132 da questão 12. Dá uma olhadinha ali. Porque aqui, ó, se aqui tem 23, são 23 duplicados. Eu consigo transformar 23 duplicados em dois 23 simples, entendeu? Então, tipo, ó, tem 23 duplicados. 23 duplicados, eu consigo separar as cromáticas e ter agora duas novas células, cada uma com 23 cromossomos simples. Então, tu vê que tinha 23 e continua tendo 23, só que era 23 duplicado e agora são... Se for somar tudo, né, são 46 simples, mas somando, 23 mais 23, tá? Cara, assim, ó, qual é o desenho mais fácil de identificar aí? O do meio? O que vocês acham? Eu acho o último. Eu acho o último, porque o último é o único que os homólogos estão se separando. Cara, o normal do aluno é ele ficar em dúvida entre o A e o B. O normal é o aluno ficar em dúvida entre o A e o B. Porque o C tá na cara que são homólogos se separando. Tu tem lá as duas tripinhas, né? Então, cara, aí, o que me faz perceber qual que é a mitose e qual que é a meiose? O que a prova tá pedindo ajuda de ti? Cara, a prova tá pedindo ajuda que tu entenda que o desenho A, o cromossomo preto tem um pedacinho do branco. E como é que o cromossomo preto tem um pedacinho do branco? Porque isso aí é resultado do crossing over. Ah, mas tem crossing over na meiose 2? Não, mas tem antes na meiose 1. Então, o crossing over, ele não ocorre na meiose 2, mas ele se reflete na meiose 2? Com certeza, com certeza. Então, o desenho A é a meiose 1, é a anáfase 1 da meiose 1. Opa, desculpa. Meiose 2, o Zé falou aqui meiose 1, tá? Viu, né? Já falou lá. Escreveu aqui. Calma. Ó, desenho A é a meiose 2, anáfase 2 da meiose 2. Desenho B é a mitose, né? Anáfase da mitose. E o desenho C é a anáfase 1 da meiose 1. Anáfase 1 da meiose 1. Tá? Vamos ali no mais demais. A questão 14 da página 169. A questão 14 da página 169. A página 169 a 14 da UPF, da UPF. Eu fico com essa dúvida, por que o pessoal fala URGS, mas não fala UPF?
Eu tinha um professor de física que falava UFSM. Olivan. Não, Olivan. Agora ele é psiquiatra. Ele não era formado em física. Ele era estudante de medicina e era foda em física. E ele dava aula no Tony, na Sanaí. Vai que professor. E aí ele fazia medicina. Aí se formou, baita na época. Não, acho que é uma clínica do sono, se não me engano. Não, eu acho que ele está em Porto Alegre agora, assim. Eu acho que em 2020 ele deu uma palestra pra galera lá. Online, né? Por causa da pandemia. Ele falava um fluido. Tá? Cara, assim, ó, os alunos aí, eles ficam, professor, como é que eu vou saber se na mitose e na meiose 2 separa a cromátide da irmã? É ou não é? Se na mitose e na meiose 2 separa a cromátide da irmã, como é que eu vou saber qual que é qual? Cara, onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato dessa questão. Tá onde diz que é o mesmo indivíduo. É o mesmo indivíduo. Cara, se é o mesmo indivíduo, qual das células aí que está fazendo meiose 2? A célula que faz meiose 2, ela já não é N? Ela já não tem metade do número de cromossomos? Então, qual das células aí que está fazendo meiose e qual que está fazendo mitose? Mitose é A e meiose é B. Cara, o pulo do gato é o mesmo indivíduo. A prova falou, é o mesmo indivíduo, células do mesmo indivíduo. Se a prova não poderia te dar esse desenho solto aí, observe as duas células, qual que é a mitose, não tem como. Ela tem que me dizer algum jeito de eu saber qual que é a mitose e qual que é a meiose ali. Então, ela falou o mesmo indivíduo. No indivíduo, a célula 2N faz mitose. A célula N é a célula que está fazendo meiose 2. Então, vamos às alternativas. A célula A representa uma anáfase mitótica. A célula B, a anáfase 2 da meiose 2. Puta merda, né? Quando é A, o cara já fica desconfiado, né? Tá? Mas parece que é A mesmo, Vamos ver a B. A anáfase 1 nenhuma é, né? Alguém teve dificuldade em ver que não é anáfase 1? Não, né? Anáfase 1 não é. Então, letra C. Nessa espécie, o número diploide de cromossomos é 8? Nessa espécie, o número diploide de cromossomos é 8? Ah, meu Deus. Vamos pensar. Não, é 4. É 4. Ó, quando a célula da esquerda se dividir no meio, vai ficar quantas células em cada uma? Quantos cromossomos em cada uma? Ô, teu, não tem 8 ali se separando? Não tem 8? Quando a célula da esquerda se dividir no meio, não vai ficar 4 e 4? Então 2N é 4. Agora o que vai acontecer com a célula N? Que tem 4 ali, vai 2 para cada lado. Então a célula N tem 2. 2N tem 4. Então o número diploide da espécie é 4. O número de cromossomos do gameta é 2. Né? Se diploide é 4, o gameta é haploide é 2. É o resultado da divisão da célula B. Quando essa célula se dividir, ó, vai ficar 2 para cada lado. Tá? A célula A representa a anáfase 2. Não, aí ele diz que a célula B representa a anáfase 1. Não é, isso com certeza não é. Então, letra A. Assim, ó, depende, tá? Porque isso vale para espécies diploides. Tá? Quase todas, ó, assim, ó, a maioria absoluta das espécies são diploides, tá? Existem alguns organismos haploides, não é muito comum, e também algumas plantas, às vezes são tetraploides, hexaploides, tá? Mas o normal, tá? O normal, o mais comum é os organismos serem diploides, tá? Belezinha? Foi lá apagar o quadro? Se vamos
arroz lá. Tá entendi? Tá, pode ir. Aqui posso? Não! Agora pode. Eu vou. Agora pode. Desculpa, eu vi. Tudo bem. E galera, deixa eu falar pra vocês. Cara, a gente convidou os pais de vocês hoje numa reunião de pais, tá? O pessoal tá pedindo ali pelo WhatsApp, mas se puderem pedir para os pais dizerem se vem ou não. Cara, tudo bem não vir, a gente entende, nem todo mundo consegue, né? Mas só pra gente ter uma noção de quantos são, que lugar que precisa arrumar pra galera, né? O lugar que vai organizar lá, tá? E outra coisa assim, meu, cara, vocês não estão no colégio, meu. Cara, não é conselho de classe, né? Não é teu pai ir lá pra eu pegar aqui, ó, olha aqui, ó, o José. O José, seu José. O José, seu José. Ele, né? Tá, cara, não é pra isso, meu, entendeu? Então, cara, é pra passar uma orientação pros pais de vocês de coisas que muitas vezes eles não estão acostumados, né? Então, por exemplo, teu pai às vezes não sabe bem como é que é o SISU, como é que é o vestibular da Unijuí, né? Teu pai, às vezes tua mãe lá, tua família acha que tu estudar o tempo todo é o caminho, né? Cara, e a gente tá lá para dar essas orientações para eles mesmos, assim, tipo, mano, o nosso modelo é o melhor, cara, a gente faz isso há muito tempo, né? A gente colhe resultados bons há muito tempo, então a gente é para orientar eles, assim, né? Orientar eles na preparação de vocês, né? Qual que a gente acha que é o papel da família na preparação do aluno, né? Porque, cara, não é só nós, não é só vocês, né? Todo mundo tem alguma participação nesse processo aí. Vocês, é óbvio, né? São as peças principais, né? Mas, cara, nós temos um papel e a família, com certeza, a gente acredita que também tem um papel. Então, a nossa ideia lá, meu, é levar isso assim, para as famílias, né? Dizer o que a gente está fazendo aqui, como é que funcionam os nossos simulados. É 7h30, tá? E assim, ó, tá marcado lá na Unijuí. Mas eu também quero a confirmação dos pais, porque daqui a pouco eu boto aqui em vez de fazer lá. Entendeu? Porque eu queria que os pais de vocês pudessem vir aqui e tal, conhecer bem o curso. Eu sei que muitos já vieram, né? E nada contra o espaço lá, né? É bom. Só que, cara, para nós é muito legal poder receber as famílias aqui, só que a gente não consegue fazer porque geralmente não cabe. Só que daqui a pouco, dependendo de quantos pais são, a gente consegue receber todo mundo aqui. Por isso que é bom logo nós saber, porque daí logo de tarde a gente já avisa se for trocar. Galera, agora quem confirmou, mudou o lugar, vai ser em tal lugar. Então, mas em princípio é lá no centro de eventos da Unijuí. Tá entrando na Unijuí, assim, ó, primeiro prédio que tem à direita, ele não é no auditório. Sabe? E, cara, é para os pais, não é para vocês irem. Tá? É para os pais de vocês e tal, né? Pra gente conversar lá sem vocês. Agora, tá? Não, é sério mesmo. Beleza, galerinha? Outra coisa, assim, ó. Outra coisa, tá? Cara, a gente segue com incertezas do deslocamento dos profs, tá? A última notícia que a gente teve é que amanhã de tarde querem liberar o acesso de Itaara para cá, tá? Liberaram ontem, mas não deu muito certo, entendeu? Tipo, liberaram, viram que a estrada estava cedendo e fecharam de novo. Entende? Tipo, porque tem um pedaço da estrada ruim, tá? Então tá um barrancão assim, bem... Então, tipo, meu, se começar a cair ali, pode cair toda a estrada, aí é pior ainda, é o pior cenário. Então, tipo, eu acho que eles estão trabalhando lá para dar uma fortalecida na estrutura da estrada para poder liberar. Então, a perspectiva é que pode, não é certo, pode liberar amanhã, tá? E aí, talvez, então, o Odoni consiga vir, a gente só vai saber amanhã de tarde, né, se vão liberar ou não e tal, tá? Isso é importante. Outra coisa, cara, aí eu não dou aula sexta, tá? Por isso que eu comentei com vocês. Eu pensei em concentrar toda a aula hoje, porque se o Odoni não puder vir sexta, cara, eu vou liberar vocês, né? Eu vou botar vocês para estudar e tal, né? Porque eu acho pior, né, galera? Imagina que hoje tem só umas aulinhas, e sexta tem mais umas aulinhas de novo, só pingadinha, né? Melhor nós concentrar todo mundo em um dia só.
E outra coisa assim, ó meu, cara, eu acredito que vocês entendem um pouco que a gente não tem muito o que fazer, mas eu quero tentar tranquilizar vocês em alguns sentidos, que é assim, ó, uma coisa que eu já deixo antecipada é, nós não vamos mais fazer feriado, por exemplo, dia 30 de maio, tá? Porque, cara, 30 de maio é uma quinta-feira e com certeza eu já, tipo, combinei com o argentino que vai ser uma baita oportunidade dele já recuperar uma aula que ele está perdendo agora, antes dos vestibulares de junho ainda, né? Isso é bom também, tá? E, cara, outra coisa assim que nos deixa também, pelo menos, eu sei que é ruim falar isso, né? Mas pelo menos foi agora, cara, que a gente tá longe das provas, tipo, claro que a gente tem as provas no meio do ano, mas ainda tem um mês e meio para as provas no meio do ano, mas, cara, do Enem, imagina que ruim se isso acontecesse 3 semanas antes do Enem, por exemplo, assim, né? Então, cara, nós ia estar muito mais, tipo, vai agora, meu professor tava lá, conteúdo, não sei o quê. Então, cara, eu realmente quero que vocês acreditem, confiem, que a gente não... Cara, a gente está tendo aula, pelo menos em biologia está tendo aula, em filosofia está tendo aula, de geografia a gente achou que não ia conseguir ter aula, teve aula porque o Vitor não conseguiu ir embora, né? Então, tipo, ainda bem que ele não conseguiu ir embora. Imagina, tá, então, tipo, a matemática, o Levi conseguiu vir, né? O Marcelo está conseguindo vir para cá também, aí o Marcelo dá aquele periodinho da tarde e depois o argentino só compensa, né? Porque aquele periodinho da tarde do argentino o Marcelo já está pegando, das próximas 2 semanas que o argentino vier, ele dá aquelas aulas da tarde do Marcelo, né? Então, para também ele dar o conteúdo dele com tranquilidade. Então, assim, ó, é óbvio que não é o cenário ideal. Só que, cara, assim, ó, vocês têm que também saber, e não é porque a gente tá na merda que os outros têm que estar na merda, e é até ruim a gente falar que a gente tá na merda nesse sentido, porque as pessoas estão horríveis, né? As pessoas não têm moral, não tem nada. Então, cara, mas, cara, as outras, mano, tu acha que Santa Maria tá tendo aula normal? Cara, as pessoas vêm de Porto Alegre, né? As pessoas vêm de sei lá, o professor lá que mora em Santa, que dá aula em Santa Maria, tem um professor que dá aula em Santa Maria que mora em Cachoeira do Sul. Às vezes ele não está conseguindo mais chegar lá na unidade dele, né? Cara, Porto Alegre deve estar um caos, e não que a gente tem que pensar que os outros estão ruins, tomara que os outros também não estão tendo. Mas, cara, é só para você entender que é uma situação que a gente não está tendo o que fazer. Não é eu que não tenho o que fazer, né? O Levi que não tem, é o cursinho lá de Passo Fundo, daqui a pouco tem um professor de Porto Alegre que não está conseguindo chegar, né? E a gente está na torcida, né? E é o que a gente pode fazer agora, para que tudo se normalize. A estrada ali, de novo, não é o pior cenário. Né? Não é, como eu falei, não é uma ponte, não, é uma estrada que ainda está ali e que está sendo reforçada para poder ser liberada. Né? Eu entendo que vocês, imagina que tivesse 4 pontos que caíram entre Juiz e Santa Maria, né? Nós estávamos ferrados aí, tipo, não sei lá quando é que nós ia conseguir trazer o professor para cá de novo. Em relação aos livros que iam chegar... Eles estão fazendo um brick lá. Porque assim, cara, tem os caminhos alternativos, eu só também preciso que vocês entendam, cara, eu não podia botar a Vivi hoje, sozinha, andar 150 km de chão, entendeu? Mas a editora tá por fazer isso, assim. Tipo, a gente deu uma apertada, assim, dá um aperto aí, sei lá, é ruim chato fazer esse negócio. Mas, tipo, a galera quer, né? Vocês estão tendo geografia, por exemplo, que o prof está no livro 2, né? Então, existe a possibilidade, eu não quero prometer, porque não dá para prometer nada agora, assim, mas existe a possibilidade dos livros amanhã já estarem aí, tá? O de literatura tá aí já, só que eu não entreguei, para entregar tudo junto daí. O de literatura eu peguei ontem na rodoviária, tá bom? Mas não tá tendo ônibus para lugar nenhum, assim, quase, né? Daqui para lá e tal, de Porto Alegre para cá. Enfim, vocês viram fechar o aeroporto, não? Sim. E aí, que loucura, como é que nós vamos nos Estados Unidos agora? Nós ia aí, né? Nós ia aí, cara, agora não vai dar. Tá? Então, galera, olha aqui, ó. Que legal, que legal. Terminamos biologia, assim, não, agora acabou as partes de perguntas. O argentino está em Santa Maria? Não, ele está em Porto Alegre. Ele está Eu não sei bem como é que ele chegou em Santa Maria. Eu sei que tinha um caminho. Não, como é que chegou em Porto Alegre? Eu sei que tinha um caminho de Santa Maria para Porto Alegre que demorava 13 horas. Parece que tem que ir de Santa Maria para Bagé. E aí a gente vai lá pro lado. Assim. Estrada de Chão na Serra. A minha amiga voltou para o Panamá. É mesmo? Pois é. Mas é isso, eu acho que você vai tomar tudo confiante, vai dar tudo certo. Tá? Hã? Não, mas deixa eu ver. Eu sei que pode chegar, eu pode subir. Né? Uma área. Não, para nós aqui tá marcando um pouquinho.
Vai, né? Já que ele tá aqui, eu falei. Como? Não, eu só ia perguntar também se vocês estão Ele tá bem, eles estão bem. Tá bem. Tá? Assim, ó, posso falar? Quem não tá legal, não, tá legal, ela tá legal. Quem não tá bem é a mãe da Profidélia. A mãe da Profidélia, tá? Ela tá envolvida com a mãe dela lá em Santa Maria e tal, por enquanto. Mas por outros problemas, então. Não, por outros problemas de saúde mesmo. Por acaso aconteceu, tipo, anterior à chuva, assim, né? Segunda de noite ela não passou bem, e terça de madrugada foi o chuvão mesmo, né? Começou, né? Dia 30 de abril ali que foi a chuvarada que tá gerando isso aí e tal, né? Continua chovendo depois. Tá? Galera, oi. Célula cancerosa, elas se dividem. Eu não estou sendo esperado a pergunta, sabe? Célula cancerosa, né? Elas vão se dividir por mitose. Por mitose. Porque ela é uma célula somática, né? Ela é uma célula somática, que era uma célula do teu corpo que se transformou. Tu entende isso? O câncer é uma célula tua, que se rebelou contra ti. Hã? Que não é misturada. Porque na mitose, células Não, os cromossomos que tu recebeu do teu pai e da tua mãe se misturam para fazer os teus gametas. Mas daí não é a célula, né? É os cromossomos. É mitose, né? Aquela célula ali, aquela célula que está sofrendo, que está cancerosa, ela era uma célula que estava programada para fazer mitose. Só que agora o problema é que ela faz mitose de uma forma exagerada, descontrolada. Ela não para de se dividir, formando então o tumor. Tá? É a última pergunta. Sim, já. Eu quero saber da camisa aí do moletom. Então, assim, ó, posso falar, ó, vocês vão, é para nós ter, tá? Final de maio agora, eu não lembro exatamente, eu posso confirmar, até porque eu vou confirmar porque é uma data que vocês querem saber com antecedência, que é as fotos. As fotos de aprovados, né? Então, a gente tem uma sessão de fotos. Eu achava que a gente aprovava. Não. A gente é confiante. A gente não cogita a possibilidade de vocês não aprovarem. Entendeu? Então, tipo, agora final de maio tem a sessão de fotos. Então, obrigatoriamente para a sessão de fotos, as camisetas e os moletons vão ter que estar aí. Né? Porque vocês tiram a foto com a camisetinha que vocês ganham. Tem que trazer Né? Tem que trazer, não, tem que avisar, a galera vai no salão, José. Não, aquela de surpresa. Vai no salão, faz a unha. Tira seu PC. Entendi. Tá? Beleza? Então, deve estar logo aí. Vamos lá, gente, olha só. Vamos lá, por favor. Ó, a gente tá na página número 59. Percebam que a citologia terminou. O estudo da célula terminou. Né? Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai começar a estudar, né, os tecidos, né, o conjunto de células que formam os tecidos e tudo mais. Começando aqui pela embriologia. Reparem que não é qualquer embriologia, é a embriologia animal. Ah, mas tem algum outro organismo que tem embrião? Quem? As plantas. Nós vamos estudar embriologia vegetal? Para tua tristeza, vamos. Cara, mas bem rapidinho, assim, bem pouquinha coisa, não é muito detalhe. Né? Aqui a gente vai ter que dedicar bem mais tempo. Tá? Então, a embriologia animal, a gente vai ter que dedicar bem mais tempo. Olha só, o que é a embriologia? Ó, a embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário. Tá? Galera, o desenvolvimento embrionário, a embriologia, ela é dividida em dois processos. Ó, um processo que é a multiplicação celular, mais um processo de diferenciação celular. Né? Então, ó, o desenvolvimento embriológico compreende
a multiplicação celular e a diferenciação celular. Tá? Como que as células do embrião se multiplicam? Através de qual processo? Mitose ou meiose? O que vocês acham? Mitose, né, meu? Lembra que o crescimento, a multiplicação celular dos multicelulares ocorre por mitose. Então, ó, como que ocorre essa multiplicação celular? Por mitose. Ei, então, todas as células do embrião são geneticamente iguais ou não? Sim ou não? Sim. Todas elas têm o mesmo número de cromossomos, sim ou não? Sim. Tá, então, se todas elas são geneticamente iguais, como que as células se diferenciam? Como? Como? Por expressão gênica. Perfeito. O que muda nas células que têm... Como é que células geneticamente iguais conseguem cumprir funções diferentes? Lendo genes diferentes. Então, todos os genes estão em todas essas células. Todos os genes daquela espécie estão em todas as células. Todas as células do indivíduo são geneticamente iguais. Mas não são todas as células que expressam os mesmos genes. Então, ó, o que gera a diferenciação celular? O que gera a diferenciação celular é a expressão gênica. A gente pode voltar para uma pergunta que a Dani fez no início da aula hoje sobre a heterocromatina e a eucromatina. Né? Os genes que estão na forma de eucromatina, eles são expressos, eles são lidos, eles estão ativos. Os genes que estão na forma de heterocromatina não são ativos. Então dá para dizer que a diferenciação celular ocorre através dessa heterocromatina e eucromatina, células que mantêm determinadas regiões do DNA em heterocromatina, outras em eucromatina e bababá. Dá para dizer que isso é expressão gênica? Que é assim que as células se diferenciam, por mais que elas sejam geneticamente iguais? Sim ou não? Sim. Tá? Isso é os processos que compreendem a embriologia. Aí tu vai ver, né, que de tarde, então, a gente vai falar de 3 etapas do desenvolvimento embrionário, né? 3 etapas do desenvolvimento embrionário. A primeira delas se chama clivagem ou segmentação. Tá? O que é a clivagem ou a segmentação? É o primeiro momento da formação do embrião, quando o embrião começa a se dividir. Só se dividir, rapidamente. Uma célula, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, né? E tu vai ver que a maneira como a célula se segmenta, a maneira como o embrião se segmenta, vai mudar de grupo animal para grupo animal. A partir do quê? A partir dos tipos de óvulo que cada grupo animal possui. Tá? Então, o tipo de óvulo que cada grupo animal possui vai influenciar no tipo de segmentação que cada grupo animal realiza. Tá? Então, voltamos de tarde falando dos tipos de óvulo relacionado com o tipo de segmentação e tu vai ver o que muda de um óvulo para o outro. Né? Tudo isso, então, a gente vê na aulinha da tarde. Eu peço encarecidamente que... Pode deixar o quadro assim? Não tem aula agora, né? Eu achei que eu estava meio-dia agora. Não tenho aula. Não, essa segmentação é mitose, né? É a mitose. A segmentação é a mitose. Isso aí. Porque a diferenciação celular vai ocorrer só na próxima etapa. Tá? Beleza? Mas aí tudo isso a gente fala mais tarde. Tá bom? E... eu disse que você ia deixar tão bonitinho pensando que eu ia poder deixar para ele tarde. Antes eu fiz mais mal feito. Beijo, gente. Até depois.